por Israel, por Irã, orar pelos governantes, orar. Por quê? Porque a nossa oração ela não está limitada aos quatro cantos, aos quatro cômodos, né? Não está limitada àquelas quatro paredes. A oração ela ganha proporção tão grande que nós mesmos, quando oramos, a gente não consegue entender ou interpretar. Em meio àquela situação, foi exato o que aconteceu com Pedro, foi exatamente o que aconteceu com esse irmão aqui, na nossa igreja, enquanto ele congregava conosco. Ele foi tirado daqui de dentro, enquanto nós estávamos cultuando e adorando a Deus. Ele estava aqui dentro conosco. Ele não estava aqui de um dia para o outro, ele já estava aqui um tempo conosco, aprendendo. E aí ele foi tirado daqui de dentro. E se formou uma forca ali fora, uma cadeia ali fora, uma prisão ali fora. E o que a igreja podia fazer? A igreja podia se colocar na frente, o pastor, que era o pastor dele, a diaconisa Fernanda, tinha que se colocar na frente para tentar inutilizar a situação. Se fizessem, talvez seriam tão engodados quanto eles estavam. Mas a direção que Deus deu para a diaconisa Fernanda naquele dia, quando ela veio de lá de fora, nervosa, fomos clamar ao Senhor. Fechamos as portas. Essa rua aqui não passava ninguém, era muita gente em volta do irmão. E a igreja clamando, e a igreja clamando, e a igreja pedindo por livramento, e a igreja pedindo por livramento, e a igreja clamando só pedindo só uma única oração, e um só propósito, falando uma só palavra, e a gente ficou falando isso, a mesma coisa. Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro, e Deus já havia falado conosco nos cultos que se antecederam a esse acontecimento. Deus já havia falado através da palavra, através de profecia, através de visão, e a igreja recebeu. Então eu acredito que essa igreja de Coríntios não foi diferente. A igreja com certeza já estava antenada e ligada com Deus, já havia recebido os sinais dos céus. Quando Pedro foi preso, a igreja já sabia que isso aconteceria, porque nós sabíamos aqui que alguma coisa sobreviria sobre nós. Mas não sabíamos tudo, mas estávamos preparados. Então você pode não saber tudo, mas você precisa estar preparado. Preparado para quê? Para tomar uma atitude? Para se posicionar? Para ir à frente? Não. Preparado para orar. Pena. Não teve resgate, não teve socorro. Mães clamando, irmãos chorando, não teve. Mas esse irmão, enquanto a igreja estava aqui orando, esse irmão foi liberto das garras e ele recebeu uma nova oportunidade. Então a igreja de Coríntios, ela continua a mesma de hoje, precisando se posicionar, buscando o direcionamento certo e na hora certa. Foi inutilizado, ou seja, aquilo que não concretizou. O rei Herodes, ele estava pronto para que os seus planos e os seus projetos viessem a se findar, mas foi destruído para a honra e glória do Senhor. E hoje o mesmo Deus continua fazendo isso conosco, destituindo as fortalezas que têm se levantado sobre as nossas vidas. Destaquei também intervenção. Compara-se com uma cirurgia. Eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, gente, que coisa linda. Quando Deus intervém na vida do crente, quando a igreja ora, quando o irmão ora, quando a mãe ora pelo seu filho, quando a irmã ora pelo seu irmão, quando a filha, quando o filho ora pelos seus pais, por uma causa, por uma situação, o Senhor, ele intervém. E a palavra intervenção aqui é a mesma, dá-se a mesma definição de que um médico fazendo uma cirurgia. Aí você pensa, um apêndice tendo que ser ali, ó, com bisturi cortado minuciosamente e retirado aquilo que está ruim. Pensa nisso. É retirado aquilo que está ruim e fecha-se de novo e a pessoa não sente
É exatamente isso que Deus faz quando a igreja ora. Ele intervém. Se precisar cortar, ele corta. Mas ele tira a raiz do problema. Para que a obra dele dê continuidade. E aí eu destaquei também: agiu, tomou providências, produziu efeito. Quando a igreja ora, o Senhor age. Quando a igreja ora, produz-se um efeito em nosso favor. O Senhor, ele não está quieto, parado. Ele está vendo, ele está ouvindo. E ele, ponto 3, diz assim: assim como o rei Herodes, ele começou com as suas maldades com pouquíssimos servos do Senhor, e ele viu que a fama dele estava se estendendo, ele intensificou. Então isso não é diferente nas nossas vidas. Todos os dias, o inimigo das nossas almas, tem um louvor, né, que diz que todos os dias o inimigo vem e bate a nossa porta. Então isso não é diferente nos nossos dias, no que nós estamos vivendo hoje. Rei Herodes continua aí. Rei Herodes continua aí. Eu creio na libertação dele. Eu creio que a mãe dele vai vir aqui contar para nós. Se vai ser do nosso jeito, a gente não sabe. A gente quer que venha para o grupo jovem, que faça a obra para o Senhor, mas a gente não sabe. Mas porque Pedro, eu acredito de verdade que Pedro só dormiu porque ele tinha certeza de que ainda tinha algo para ele fazer. Ainda tinha algo para ele fazer. Mas ele estava ali, em caminho em direção àquilo que Deus queria. E dentro da prisão não foi diferente. 2.2. Mas ele não foi desleixado com aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Ele realmente fez por valer aquilo que estava diante deles. E aí, essa semana, antes do congresso, eu tive Deus me deu uma revelação tão linda. E eu fiquei buscando o entendimento do Senhor. E essa palavra, ela vem testificando isso no meu coração. Eu me lembro que eu estava subindo aqui a rua, eu ia para um culto, que não era aqui, mas eu estava subindo a rua, e aí no meio do caminho, alguém me dava um bebê. Eu não via a pessoa, mas deixava o bebê comigo. Quando eu olhava, pensa num bebê lindo, uma criança perfeita, aquelas crianças que parece que é comercial de revista, era esse neném. Aí eu ficava procurando e a criança ria pra mim, parecia que me conhecia. E a criança ria pra mim, e aí eu muito familiarizada com aquela criança, mas eu sabia que não era minha. Eu sabia que alguém tinha deixado ela nos meus braços. E aí eu desci a rua, quando eu desci a rua, estava tendo um culto evangelístico na rua. E irmã Selma, que estava dirigindo o culto, algumas outras irmãs, e aí eu estava lá. Sentei, comecei a participar do culto. Mas como era um culto de rua, tinham muitas pessoas que não estavam se agradando. E eu com aquele neném no colo, e brincando com o neném, maravilhada com aquele neném, e querendo devolver aquele neném, porque eu sabia que não era meu. E quando eu me levantei, aí uma irmã me deu oportunidade. Aí o anjo do Senhor visitou e libertou, porque tinha um propósito. E nós somos mesmo surpreendidos quando a gente ora algo, quando a gente declara algo. O Senhor, ele está pronto a nos fazer surpresas. Ele está pronto a agir em nosso favor. Ele está pronto em agir ao favor daqueles que nós buscamos, que nós declaramos, que nós falamos. A leitura da palavra, sem uma vida de oração, ela se torna uma simples leitura. Receber uma orientação dele. Uma pregação sem oração, ela se torna palestra. Um louvor sem oração se torna um canto comum. Então a oração,
ela está inserida em todas as nossas práticas diárias, para nos dar experiência. Quando a gente ouve, tem certos louvor que tem, quando a gente está na igreja, que a gente sabe que aquele louvor ali veio direto do trono da glória. Algumas irmãs são incitadas a orar. As irmãs, quando escolhem ali na revista, a gente já está ali sentindo, sabe que Deus vai falando uma coisa, aí a gente louva, o Espírito Santo vem e toca em um e toca em outro, porque teve oração antes. Eu não posso pegar essa revista aqui e vir com ela embaixo do meu braço e simplesmente começar a ensinar como se eu não soubesse nada. Eu preciso orar. O meu conhecimento, ele precisa estar atrelado na oração. Olha como a oração é importante. Se eu ler essa revista, quantas coisas nós aprendemos hoje, quantas coisas nós temos aprendido. Mas se eu lesse ela pura e simplesmente sem estar acompanhada da oração, a gente não teria esse transbordamento, essa revelação que Deus tem dado para nós. Que a gente possa sair daqui hoje entendendo o poder da oração é o maior poder do mundo. A gente está sempre colocando o nosso status. A oração é a chave da vitória.